Você realmente entende a frase tudo é energia? Sabe o que é manipulação de energia? Eu quero simplificar isso de uma forma que qualquer pessoa possa se proteger e usar esta força de maneira consciente e eficaz. Por isso, eu já começo dando alguns exemplos simples para você entender essa questão de energia em ação. Por exemplo, sabe aquela situação em que você vai a um restaurante, ou até mesmo em casa, come uma comida gostosa e depois logo começa a passar mal? Sem explicação aparente, você estava bem? Ou aquele ambiente em que você entra e de repente se sente pesado, cansado? Pois é, a energia está em tudo, nas pessoas, nas palavras, nos alimentos e até no ambiente. E o nosso corpo sente. Agora imagine o seguinte: imagine uma pessoa que está cozinhando com raiva, com mágoa ou até com inveja de alguém que vai comer essa comida. Imagine isso. Alguém cozinhando para você com raiva, só que você não sabe. Mesmo que ela use ingredientes fresquinhos e siga a receita direitinho, seja um chefe, aquela emoção dela passa para o alimento. Eu sei, parece loucura, mas se você observar ao longo do tempo, vai notar como a comida carrega o estado emocional de quem preparou. É sério? Tudo é energia e a energia é transmissível. Isso é manipulação de energia. Toda ação, pensamento ou emoção emite uma frequência, uma vibração. E essas vibrações influenciam o ambiente, influenciam objetos e principalmente outras pessoas. E antes de eu continuar aqui, lembre-se, quem consome a comida que foi feita dessa forma absorve, muitas vezes sem saber. Absorve um pouco desse peso, dessa energia. E aí eu falo para você, lembra de Jesus? Como é que Jesus lidava com isso? Como ele resolvia a manipulação inconsciente de energia? Especialmente, é claro, a energia negativa? É claro, o mestre dos mestres simplesmente fazia a transmutação. Ele abençoava, ele elevava. Toda vez que Jesus partia o pão, ele agradecia primeiro. Está vendo por que a importância da gratidão? Antes de alimentar os outros, ele abençoava o alimento. Elevava a sua frequência com uma energia mais poderosa que existe. Qual é? O amor unido à gratidão. Vou repetir, o amor unido à gratidão. Ele sabia que a matéria obedece ao espírito, que tudo que é tocado pela intenção do amor se purifica. Que um alimento abençoado, mesmo que seja o alimento mais simples, nutre mais do que um banquete servido com ressentimento. Quando Jesus multiplicou os pães e os peixes, ele não apenas realizou um milagre físico, ele manipulou a energia da escassez e transformou, é claro, em abundância. Mas perceba, antes disso, ele olhou para o céu e agradeceu. Ou seja, ele alterou a frequência daquela situação. A situação que era de preocupação, da fome, da limitação. Pela fé, ele mudou para entrega e expansão. Você está entendendo o que eu estou falando aqui? Você está percebendo a importância do que eu estou falando aqui para você? Deixa eu te dar mais detalhes sobre uma outra questão. Olha só. Você já ouviu falar de um experimento de arroz, feito pelo Masaru Emoto. Masaru Emoto, uma coisa assim, tá? Não lembro agora o nome dele direitinho. Ele dividiu porções de arroz cozido em 2 potes, tá? Para um pote deles com arroz, ele falava palavras de amor, gratidão, carinho. Para outro, xingamentos, palavras de ódio e desprezo. Você sabe o resultado? Você já viu isso?
O arroz que recebia palavras boas fermentou lentamente, manteve um aspecto normal por dias. Agora, o arroz que recebeu palavras negativas, xingamentos, ele apodreceu rápido, com um mofo e um odor forte. Agora veja, se palavras têm esse efeito sobre arroz, imagina sobre a água do nosso corpo. Você sabe, 70% do nosso corpo é água. Então imagine o impacto disso no nosso corpo, dessa energia negativa. Talvez você também não saiba, mas o famoso Ho'oponopono é, na verdade, uma poderosa técnica de limpeza e manipulação energética. Deixa eu te contar um pouquinho da história do Ho'oponopono para você entender. É uma história rápida aqui, só para você entender o poder disso. Olha só, um terapeuta havaiano, Dr. Hugh Lane, algo assim, tá? Ficou muito conhecido mundialmente por um feito aparentemente impossível. O que ele fez? Ele curou uma ala inteira de pacientes psiquiátricos criminosos sem aplicar uma única sessão presencial. Ou seja, ele não viu nenhum dos pacientes. Sim, isso aconteceu de verdade. Foi lá nos anos de 1980, o Dr. Hugh Lane, ele foi convidado a trabalhar em um hospital psiquiátrico lá no Havaí, onde eram mantidos presos pacientes com transtornos mentais graves. Olha só, eram pessoas que haviam cometido crimes os mais violentos, tá? Diagnosticados como incuráveis. E é claro, o ambiente era pesadíssimo, tão pesado que os funcionários lá pediam demissão constantemente. Ninguém aguentava, ninguém queria ficar lá. Era um ambiente tenso, agressivo, carregado de energia negativa. Você já imaginou um negócio desse? Aí esse Dr. Hugh Lane, fez o seguinte, algo que ninguém esperava, algo totalmente fora do comum. Veja só, ele não atendeu nenhum paciente pessoalmente, ele não teve contato físico com ninguém. Em vez disso, ele entrava numa sala, abria os prontuários de cada paciente e começava a aplicar Ho'oponopono. Só para você entender, ele abria os prontuários, lia os históricos clínicos e dizia para si mesmo, direcionando aquelas palavras a parte dele que estava em sintonia, repara isso, em sintonia com o sofrimento do outro. A parte dele em sintonia com o sofrimento do outro. Olha só, aí ele dizia, sinto muito, me perdoe, eu te amo, sou grato. Perceba isso, a lógica por trás disso é profundamente espiritual, mas ao mesmo tempo energética. Energia. O Dr. Hugh Lane acreditava que tudo que vemos do lado de fora é reflexo do que existe dentro de nós. Então, se alguém está doente à minha frente, é porque, de alguma forma, essa memória ou energia também está em mim. Então, ao curar em mim, eu curo o outro. Ao limpar em mim, o outro se liberta. Olha só, que pensamento fabuloso. E o mais impressionante é que funcionou. Com o tempo, os pacientes começaram a se acalmar. A medicação, é claro, foi sendo reduzida e alguns deles receberam alta. Inclusive outros voltaram a conviver socialmente. A ala, antes violenta, se tornou um espaço de cura. Veja, sem contato físico, sem conhecer as pessoas, apenas através da energia. Em pouco tempo, é claro, o hospital foi fechado porque já não havia mais necessidade de manter os pacientes internados. E isto é uma história verdadeira. Pode pesquisar na internet. Agora veja, como a gente manipula a energia de forma inconsciente o tempo todo e muitas vezes de forma prejudicial. Você provavelmente já presenciou isso na sua casa.
Alguém espirra e logo vem outra pessoa falando: Ixi, é gripe. Te cuida, hein? Melhor se cuidar. Tem um monte de gente aí gripada, já é isso, é aquilo. E você já percebeu que o mais curioso é que dias depois, geralmente, a pessoa que espirrou fica gripada? A gripe chega mesmo? Será que é coincidência? Nem tanto. Esse tipo de situação revela o quanto estamos constantemente ativando realidades com a nossa palavra e com a nossa crença. A energia apenas segue o foco. E se o foco está no medo da doença, no medo da escassez, no medo da dor, adivinha o que você atrai? Adivinha o que a gente atrai? O tempo todo passamos por momentos assim. Comece a ficar consciente e perceber, porque na maioria do tempo a gente nem percebe. Você está bem, está tranquilo, e de repente alguém chega cheio de notícia ruim, trazendo a última tragédia do momento, o último escândalo, o caos do mundo. E aí, sem perceber, você consome aquilo. Seu corpo começa a pesar, você começa a pensar, a cabeça dói, a disposição antes, que você tinha some. Isso acontece porque somos esponjas energéticas. Absorvemos a frequência daquilo que nos cerca. Palavras, emoções, veja só, olhares, até o tom de voz, nós absorvemos. E se a gente não ficar atento, nós começamos a vibrar na energia do outro, mesmo sem querer. Ninguém faz por mal. A maioria faz sem perceber, mas faz. E aí está o problema. Toda vez que você concorda, por exemplo, com uma frase negativa, por exemplo, aí assim, essa crise vai quebrar todo mundo. Todo mundo adoece nessa época. Isso nunca dá certo para mim. Se você concorda com isso, você está automaticamente alimentando esta frequência. E onde há energia, há criação. Palavras são comandos. Emoções são combustível. Pensamentos são sementes. Por isso, não se trata de fingir que está tudo bem. Não é isso, não tem nada a ver com fingimento. Mas sim de aprender a escolher onde você coloca a sua atenção e a sua energia. Eu sei, muita gente pergunta, mas como se proteger desse tipo de influência? Olha só, não existe nenhuma mágica. Existe ficar mais consciente. Ficar consciente é indispensável, porque assim passamos a prestar atenção no que estamos sentindo, pensando e falando. É como ligar uma luz num quarto escuro. A sujeira continua lá, mas agora você vê. E quando você vê, pode escolher limpar, pode escolher mudar. É isso. Estar consciente é sair do modo automático, do piloto automático, da reação. É deixar de repetir o que ouviu dos outros, o que aprendeu por medo, o que o coletivo acredita, e começar a escolher com presença. Eu vou dar um exemplo para você, olha só. Você está sentindo um aperto no peito, uma ansiedade repentina. Pare, respire, pergunte: essa energia é minha? Você vai se surpreender com quantas vezes a resposta interna é não. Se você, por exemplo, estiver prestes a falar algo negativo ou reagir no impulso, pare um pouquinho, pergunte: isso constrói ou destrói? Eu quero mesmo alimentar essa energia? Pense nisso. Se está se sentindo sugado depois de uma conversa, não se julgue. Apenas reconheça: ok, algo foi puxado em mim,
Mas eu posso me recompor, eu escolho recuperar minha energia. Essa é a verdadeira prática de manipulação energética. Saber o que você está fazendo, como está fazendo, estar desperto, estar presente, estar responsável. E isso, meu amigo, minha amiga, isso é poder de verdade. Isso é manipular a energia. É quando você para de viver no automático, deixa de apenas reagir aos estímulos externos e começa a escolher de forma consciente como você quer se sentir, o que você quer pensar e que tipo de energia você quer cultivar e emitir. Você sai daquele estado de vítima das circunstâncias e começa a se tornar o criador, o co-criador da sua realidade. Não é sobre controlar tudo ao nosso redor, não é isso, mas sobre controlar como você se posiciona diante do que acontece à sua volta. E essa escolha, feita de forma consciente várias vezes ao dia, transforma tudo. Vai transformar seus relacionamentos, seus resultados, o seu caminho. Quando você está consciente da energia que você movimenta, entende que um pensamento não é só um pensamento, é uma frequência que você envia. Veja isso. Você começa a entender que uma palavra não é só um som, é um comando vibracional. Você entende que um sentimento não é só algo interno, é a lente com que você molda o mundo e de repente algo muda tudo. Você começa a perceber que pode mudar o seu dia com uma intenção, que pode simplesmente limpar uma mágoa, por exemplo, com uma escolha, que você pode criar leveza em meio ao caos. Olha só, simplesmente porque se recusa a vibrar na mesma frequência da dor. É isso que acontece. E isso é fantástico. Fantástico. Esse é o verdadeiro poder energético. E esse poder energético dá a você a liberdade de escolher como você quer vibrar. E com isso, você pode fazer do seu dia, da sua vida, algo totalmente diferente. Mais leve, mais consciente, mais alinhado com quem você realmente quer ser, com quem você é. Porque você não está aqui apenas para sobreviver. Embora muita gente pense assim, você não está. Você está aqui para criar, experimentar e transformar. E saiba, a energia é a matéria-prima que você tem nas mãos o tempo todo. Agora, é claro, a pergunta que fica, é: o que você vai fazer com essa energia a partir de agora? Como você vai usar essa energia agora que você sabe como tudo funciona? Bom, eu tenho uma imensa gratidão por você ter chegado até aqui. Sei que esse aprendizado, usado de forma consciente, vai sim alavancar tudo na sua vida. Relacionamentos, a sua vida como um todo. E por isso, mais uma vez, eu me despeço, sendo muito grato por você ter chegado até aqui. Você ajuda esse canal a crescer. Gratidão.